Amém? Encerrou. Após uma longa jornada, né, de informação, ninguém pode falar que não está informado. Glória a Deus. Todo mês nós temos um tema a ser ministrado aqui na nossa igreja, e esse mês nós estamos falando do Espírito Santo e da sua unção, do seu poder. Ok? Eu convido a igreja a abrir no livro mais difícil que tem para achar. Olha esse livro aqui. Você vai fazer uma faculdade para achar esse livro na Bíblia, que é o livro do Gênesis. É o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus. Amém ou misericórdia? Eu sempre brinco assim, amém ou misericórdia, para ver se a pessoa achou. Está ali, Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Mas antes de fazer a leitura, eu convido você a curvar sua fronte. Vamos estar pedindo que o Espírito Santo ministre no nosso coração. Amém? Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma. Palavra que impacta os nossos corações. E em cima da tua palavra, Senhor, nós estamos aqui. Senhor, nós não viemos aqui ouvir o homem. Nós não viemos aqui, Senhor, sabe, para passar um tempo. Nós viemos aqui para ouvir uma direção tua, uma direção dos céus para as nossas vidas. Então ministra a tua palavra nos nossos corações. Que saiamos daqui, Senhor, fortalecidos, edificados, avivados e renovados na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Diz assim o texto: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O título da mensagem de hoje é Espírito Santo, o Deus esquecido. Espírito Santo, o Deus esquecido. Por que, amados? Nós falamos muito, às vezes, de Deus o Pai, o Criador. Nós falamos de Jesus Cristo, maravilhoso. Mas muitas das vezes nós temos um distanciamento de quem é a pessoa do Espírito Santo. Ele não é um Deus menor, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é uma força, uma energia. Não, amado. Quero te dizer que o Espírito Santo é Deus. Os três são Deus, em força, em poder, em glória, em majestade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguns podem pensar, meu Deus, como que é 3 em 1? Nós nunca teremos a plenitude de tudo de Deus, porque se eu souber tudo de Deus, eu vou ser Deus. Então, é coisa muito rica, muito gigante, mas nós podemos ter um relance da Trindade na natureza. Por isso que tanto o Salmo diz que os céus revelam a glória de Deus, o firmamento anuncia suas obras, como o Romanos também vai dizer que tudo que nós devemos o eterno poder de Deus é revelado na natureza. Vamos lá, uma pequena análise de Trindade, que é um assunto difícil, profundo, tá? Não é algo, a Bíblia, amado, ela tem camadas. Existem assuntos que nós sabemos mais e tem assuntos que nós nunca teremos na sua totalidade. Por exemplo, você sabe como funciona na totalidade um avião? Eu não sei. Você sabe na sua totalidade como funciona todas as engrenagens do elevador? Quem garante que aquilo vai parar? Mas você não deixa de adentrar ali no elevador para subir um prédio de 40 andares. Você vai falar assim, só porque eu não conheço totalmente? Você precisa ter fé e confiar que aquilo vai funcionar, ou não é? E quando se trata de Deus, irmãos, a gente não conhece tudo de Deus. Nós precisamos entender que nós estamos limitados, mas Deus é ilimitado. Olha que maravilha, Deus é ilimitado. Então, nós temos um relance de Deus na natureza. Por exemplo, quando eu olho o ovo é casca, clara e gema. Junto formam um ovo, mas cada um tem uma parte em toda a estrutura, é ou não é? Nós temos passado, presente e futuro, ok? Tudo é tempo, mas cada um em sua organização. Nós temos a água, sólido, líquido e gasoso. E a partir daí tem as subdivisões. Altura, profundidade e distância. Se você for olhar na natureza, amado, você vai ver a Trindade em muitos aspectos. Deus deixou a sua digital na natureza. Então, nós temos 3 que são um, mas cada um tem uma atividade. Meu irmão, dá para entender a totalidade? Não. Mas nós precisamos ter fé e confiar. E quando olhamos a natureza, nós vemos um Deus criador maravilhoso. E nessa noite, nesse mês, nós vamos estudar
sobre o Espírito Santo. É uma força? É um vento? Alguns se apossam do Espírito Santo dizendo que é só eles que têm. Mas quando nós lemos a palavra, nós não veremos que é isso. Alguns acham que o Espírito Santo só começa a atuar no Novo Testamento. E aqui na Filadélfia, amados, se tem algo que nós não negociamos é o conhecimento da palavra. Irmãos, quem caminhar conosco aqui, perseverar, você vai crescer em conhecimento. Eu tenho certeza disso. E eu quero te dizer que o Espírito Santo sempre existiu. O Espírito Santo, ele é lindo, que muitas das vezes ele fica nos bastidores, glorificando a Deus Pai, glorificando a Deus Filho. Ele fica um pouco mais atrás, só exaltando, mas os três são poderosos em força e poder. E aí, desde o Gênesis, nós temos já a menção do Espírito Santo, através da expressão Espírito de Deus, o Ruach de Deus. O Ruach de Deus aqui. E é interessante, irmãos, que diz o texto, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, estava tudo em desordem. As coisas não estavam organizadas, mas diz que o Espírito Santo, o Espírito Ruach de Deus, pairava sobre as faces das águas. O que significa isso? Essa palavra no hebraico, pairava ou se movia, merashephet, ela dá a ideia de preparar, de organizar, de gerar. Essa palavra ela tem uma raiz no hebraico que dá a ideia de um pássaro, né? De uma galinha que vai chocando os filhos, que vai gerando ali, que vai acomodando. Então, no início de tudo, amado, quando tudo estava em trevas, o Espírito Santo estava gerando vida nesse planeta. Quando nada estava em ordem, o Espírito Santo organizava tudo. Então ele está desde o começo, porque, amados, eu quero olhar no Antigo Testamento, da Primeira Aliança, e eu quero também olhar no Novo Testamento. Se eu for lá atrás, no início de tudo, eu verei o Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós temos a ação do Espírito Santo trabalhando de forma específica, temporária e seletiva. Em virtude da queda, Deus prepara um jardim maravilhoso. Deus vai plantar o homem ali, vai soprar o Espírito Santo, né, o Espírito de vida ali, ele vai ser alma vivente, Espírito vivificante ali, ele vai se levantar. E ele tinha a missão como filho de estar em comunhão com o Pai, mas em algum momento o Adão ele quebra isso. Então há um distanciamento, ele vai para longe. Então, a partir do momento que o pecado cria a barreira, o Espírito Santo já não podia ter acesso àquele coração de uma maneira plena. E o homem fica longe. Mas mesmo assim, Deus desejava habitar no meio do povo. Êxodo 25:8 diz, me farão um tabernáculo e eu habitarei no meio de vós. Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. Amém, amado? Por isso que nós louvamos a Deus. A partir do momento que nós louvamos ao Senhor, amado, esse lugar fica diferente. Porque ele começa a se tornar o que? A habitação de Deus. Através de cada um de nós. Lógico que Deus não habita em templos feitos por mãos. Mas agora você imagina várias pedras vivas, várias pedras de fogo no mesmo ambiente. Vai incendiar. Esse local sem adoração, amado, é um local comum. Guarde isso. Quando nós começamos a adorar o Senhor, ele se faz presente. Ele só se manifesta onde ele é adorado. Ontem foi falado isso lá na Conferência dos Homens. Jesus só se faz presente no local que ele é adorado. Então, no Antigo Testamento, nós temos a ação do Espírito Santo capacitando pessoas, tá? Está lá em Juízes 6:34. Só vou citar rapidinho, o Leonardo vai colocar aí na projeção. Ó, o Espírito Santo não podia habitar num coração como acontece hoje. Por quê? Por causa do pecado, por causa da transgressão. Então, no Antigo Testamento, a ação dele era capacitação na liderança em momentos temporários. Ele não habitava, ele ia revestia. Por exemplo, aqui com Gideão. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abzerritas se ajuntaram após ele. Então, uma liderança era revestida com o Espírito Santo para uma missão. Como lemos, como foi a palavra de quinta-feira, Davi foi revestido do Espírito Santo para uma missão.
Então, no Antigo Testamento, nós temos 3 grupos de pessoas que eram revestidas por Deus através do Espírito Santo. Nós tínhamos o sacerdote, amém? Repita comigo, sacerdote. O profeta e o rei. Fala, rei. Sacerdote, profeta e rei. O sacerdote era revestido para oficiar, para entrar no sagrado. O profeta era tomado para trazer a palavra revelada de Deus. E o rei na capacitação. Eles eram tomados por isso. Também o Espírito Santo revestiu Bezalel para construir o tabernáculo. Os profetas eram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito vinha sobre pessoas, mas não habitava dentro delas permanentemente. É tanto que Davi diz: não retire de mim o teu Santo Espírito, porque no ofício que ele executava, ele era revestido. Por isso que Davi foi quem foi. Porque Davi foi alguém extraordinário? Porque ele era revestido pelo Espírito Santo. Porque os profetas resistiram firmemente. Pega a história de Jeremias, amado. Nós lemos aí no circuito bíblico, Jeremias jogado no poço, o pessoal bate em Jeremias, o pessoal ofende, e aquele homem se torna um muro de bronze, como diz o texto. Por quê? Porque ele estava revestido pelo Espírito Santo. Gideão, história linda, amado. História linda. O povo de Israel estava sendo oprimido, estava sendo escravizado em virtude das ações deles, e o Espírito Santo vem sobre ele. E ele se levanta contra um exército de milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas, e ele ali com seus 300 valentes. Imagina, 300 para milhares e milhares. Na força dele ele não conseguia, mas quando ele foi revestido pelo Espírito Santo, ele liderou o povo com uma vitória extraordinária. Então, no Antigo Testamento, nós já vemos a ação do Espírito Santo, mas de uma maneira temporária e local, e privilégio de alguns. E agora, no Novo Testamento? Agora eu convido o Leonardo, abre aí Lucas, capítulo 1, versículo 35. No Antigo Testamento, de maneira temporária e seletiva. Grave isso. E agora, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti quem? Ruach HaKodesh. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui é como o Gênesis acontecesse de novo. Se lá no início o Espírito Santo entrou no homem que era barro e o fez levantar, agora, amado, está sendo gerado aquele que vai trazer reconciliação, aquele que vai me redimir, aquele que vai me justificar, aquele que vai me santificar, aquele que vai preparar o meu coração para ser a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai encher o coração que se rendeu a Jesus Cristo. Porque deixa eu te falar, amado, nós pecamos, nós transgredimos, nós nos afastamos do Senhor. E o pecado não prescreve, o pecado não é apagado, o pecado não é esquecido. Teve alguém que pagou a minha dívida. Por isso, irmãos, quando você tem um encontro com Cristo, o passado não te escraviza. Porque tudo de errado que aconteceu lá atrás, você é justificado. Quando eu me olho no espelho, eu não me olho a velha criatura, eu me olho aquele que foi perdoado por Jesus Cristo. Não tem corrente de culpa, não tem corrente de remorso. Eu fui justificado, lavado e santificado. E aí, amados, Deus se faz carne. Deus habita no meio de nós. Jesus nasce de uma maneira singular, distinta, porque não teve a participação do homem na fecundação. Maria, como os historiadores dizem, ainda uma jovem, ela tinha um compromisso de casamento. Naquela época era assim, as famílias faziam um acordo, o noivo ia construir a casa, quando acabava a casa, ele vinha
fazer, levar a noiva, né, para festejar, para fazer aquele trajeto. Tanto que aquela passagem, parábola das virgens, vai revelar isso. Que a noiva ia tecendo ali a roupa na expectativa de qualquer momento o noivo vai chegar. Tanto que essa é a imagem que fica da igreja para o Apocalipse. A noiva na expectativa do retorno do noivo para que possa ser levada. Então, amados, Maria se vê grávida, não com a participação do homem, mas ela foi o quê? Fecundada pelo quê? Pelo Espírito Santo. Então, quando José chega, vê aquela situação, o anjo revela para ele, falando, isso aqui é obra do Espírito Santo. Então, da mesma maneira que o Espírito Santo trouxe vida a Adão, agora nós teremos o último Adão, aquele que vai reconciliar a todos, que é Jesus Cristo, que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Nós temos o paralelo, Adão e Jesus. O Espírito sopra a vida no barro, Gênesis 2:7, o Espírito gera vida no ventre de Maria, como está aí. Adão é feito à imagem de Deus, Jesus é o próprio Deus encarnado. A vida vem do sopro divino, a encarnação acontece pela obra do Espírito. Jesus não foi gerado por vontade humana, mas pelo Espírito Santo, como um novo início para a humanidade. Então, a partir de agora, Jesus se faz carne e ele começa a habitar no meio de nós. E aí, muito interessante que o início do ministério de Jesus é o ser batizado. Ele se batiza e quando ele sai dessas águas, ele é cheio do Espírito Santo. Isso está lá em João, tá? João capítulo 1, versículo 29. Diz assim, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse, após mim veio um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus sentia fome, Jesus ia no banheiro, Jesus cansava, Jesus sorria, Jesus se entristecia, chorava. Mas na sua parte humana havia um diferencial. Naquilo que era humano, ele era cheio do Espírito Santo. Enquanto Adão, amados, foi um rebelde, alguém que não aceitou a presença do Espírito Santo, nós temos Jesus, cheio do Espírito de Deus. Só para citar Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, 14. 4. Lucas capítulo 4. Jesus cheio do quê, amada? Jesus no poder de quem? Espírito. Então, Jesus era cheio do Espírito Santo. Então, se no Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo gerando o planeta, organizando tudo, agora nós vemos sobre a vida de Jesus a presença constante do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, um privilégio para alguns, mas a partir do momento que Jesus segue a sua trajetória, verte o seu sangue naquela cruz, se entrega em favor da humanidade, a partir de agora, amados, ele deixa uma promessa. Ele fala para os seus discípulos, olha, não saiam de Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos com o Espírito Santo. Então eles permanecem em Jerusalém. E aí nós temos lá em Atos, capítulo 2, o cumprimento de uma promessa que foi feita a Joel. Porque na primeira aliança só alguns poderiam tê-lo. A partir da profecia de Joel, que vai se cumprir em Atos, capítulo 2. Vamos lá ler? Atos, capítulo 2. Irmãos, eu fico muito empolgado em falar do Espírito Santo.
É maravilhoso falar do Espírito Santo. Eu tenho certeza que no desenvolver da mensagem, vocês vão entender que se eu estou aqui por causa do Espírito Santo, amado. A ação do Espírito Santo no coração do homem é extraordinária. Então a igreja tem seu início, o seu start, a partir desse dia aqui, ó, o dia de Pentecostes. Que era uma festa na primeira aliança, que era uma comemoração, e agora ela vai ter um novo significado. Por isso que fala assim, o pessoal pentecostal, porque são pessoas, né, mais carismáticas, às vezes que gostam mais de um movimento, ok? Mas na verdade todo cristão é pentecostal, ok? Por quê? Porque a igreja nasceu no Pentecostes, porque foi no Pentecostes o derramar do Espírito Santo, a profecia de Joel. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam orando, hein? O capítulo 1 mostra isso. De repente, veio do céu um som, como um vento. Não é que foi um vento, foi algo parecido como um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, ou seja, parecidas com de fogo. Ele usa a alusão ao fogo, porque fogo dá a ideia de poder, amém, amados? Fogo é uma unção, fogo é algo que diferencia, algo que aquece, ilumina. Há uma simbologia em cima do fogo, algo que mostra o caminho, é o fogo que purifica, que lava. Então os primeiros discípulos, a Bíblia diz que 500 pessoas lá em Coríntios seguiam Jesus, mas só 120 vão receber o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não perseveraram na oração, não perseveraram em buscar ao Senhor. Mas esse grupo aqui, o que aconteceu a partir do momento em que esse grupo aqui, ele permanece em Jerusalém, eles são revestidos com o Espírito Santo, pousou sobre ele cada uma deles. Versículo 4. Todos ficaram o quê, amados? A promessa se cumpre. O que era privilégio de alguns, agora se torna uma dádiva para toda a igreja. O que aconteceu aqui, amados, acontece hoje, quando nós buscamos. O que foi algo lá 2000 anos, mais ou menos, acontece hoje quando nós buscamos. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas aí eu quero te falar algo aqui, como professor, né, da palavra. Essas línguas aqui não são as línguas de mistério. Essas línguas aqui foram novos idiomas. Por quê? Versículo 5. Olha o que aconteceu. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo todas as nações. Então você tinha, o que aconteceu com os judeus no Antigo Testamento? Eles se afastaram do Senhor e foram lançados para outras nações. Então tinham os judeus que nasceram na África, nasceram no Iraque, em diversas regiões. Então esses judeus que na Grécia, esses judeus que não eram naturais, eles falavam um outro idioma, ok? Falavam grego, falavam aqueles idiomas locais. Então quando eles voltavam para Jerusalém, eles não sabiam o hebraico. Havia ali uma multiplicidade de línguas. Quando você vai num evento de vários países, cada um num canto está falando um idioma, você escuta vários, né, idiomas. Hoje pela manhã tivemos lá um missionário, uma palavra abençoada. Depois no YouTube você pode assistir, um missionário francês, estava lá em Jardim Paraíso lá, e aí precisou de auxílio de quê? De um intérprete. E ele falou em inglês, olha só, a multiplicidade. E aí você vai entender o que aconteceu aqui. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um, o que diz? Os ouvia falar na sua. Então eles não falaram línguas de mistério. Isso aconteceu depois. No primeiro momento, eles foram revestidos de um poder para falar em outro idioma. Olha que coisa linda, mano. Olha a ação do Espírito Santo. O pastor Antônio Cirilo conta um testemunho que um dia ele estava assim na rua, ele e a esposa dele sentiu vontade de evangelizar uma dupla de rapazes que estavam ali. Começou a falar, e ele diz que quando ele falava, os lábios dele queimavam. E aí deixou a mensagem, foi uma bênção. E aí, saindo ali daquele momento, olhei a esposa dele e falou: não sabia que você falava inglês, não? Ele falou: não, eu não falo inglês. Mas você falou com eles em inglês. É o revestimento de poder.
Quando o Espírito Santo entra numa vida, aquela vida se torna o quê? Uma força incalculável nas mãos de Deus. Ninguém pode parar alguém cheio do Espírito Santo, porque ele tem espírito de fortaleza, espírito de poder, amado. Ninguém para um crente transbordante da presença do Senhor. Aqui, esse pequeno grupo aqui, eu estava ali, daqui a pouco eles começaram a pregar. Grave isso. Hoje é uma confusão e uma mistura, mas toda pessoa cheia do Espírito de Deus, ela vai evangelizar. O Espírito Santo não vem para a minha vida para eu ficar rodopiando, para me jogar no chão, para pular, para ficar lendo sorte dos outros. O Espírito Santo me reveste para evangelizar. O Espírito Santo me dá a ousadia de falar do reino de Deus. Você vai ver aqui, amado, Pedro, quem era Pedro? Segundo Atos, era um homem letrado. Ele não tinha conhecimento de letras. Daqui a pouco ele está falando com mestres e doutores. Todo mundo se espanta, sabe por quê? Ele foi revestido pelo Espírito Santo. Você vai ver pessoas tímidas, pessoas hesitantes, fazendo obras extraordinárias. Sabe por quê? Revestidos pelo Espírito de Deus. Olha o que o texto diz, versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Para nós, essa palavra Galileu, a gente não tem nem ideia. Mas como eles falassem assim, não é alguém do interior que está falando? Quem são essas pessoas do interior? Um caipira? Alguém de uma região pobre? Quem são essas pessoas para nos ensinarem? Mas porque Deus usa aquele que se coloca à disposição. Não importa a origem, não importa se é de uma área pobre ou rica, a partir de agora, amado, é em espírito e em verdade. A partir de agora não é o talento humano, mas é o revestimento do Espírito de Deus. Não importa quem você é, não importa a sua origem, se você se colocar à disposição, o Espírito Santo vai revestir tua vida de poder. Você vai ter ousadia para pregar, ousadia para se levantar, ousadia para fazer a diferença nesse tempo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Não somos nós, é Ele que habita em nós. E aí, eles vão ficar atônitos. Aí, o versículo 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? 9. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, várias nações, da Frígia, enfim. E aí eles ouviram as verdades do reino de Deus no 11. Como os ouviram, o Espírito Santo capacita depois, em virtude do tempo, vai mostrar que eles perguntaram: o que a gente faz? Arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus. A ação do Espírito Santo, olha que coisa linda, mano. A humildade, a ação do Espírito Santo me leva até Jesus. Entenda, o Espírito Santo, ele vem não para se glorificar, mas para levar a glorificar a Jesus. Essa é a ação do Espírito Santo. E aí no Espírito, a ação dele na igreja, ele habita em todos os crentes. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Antes, o lugar mais sagrado que tinha era o monte que tinha lá em Jerusalém, no Monte Sinai, na colina do Sinai, lá na região de Moriá. Lá tinha um prédio, que ali era um lugar de acesso a Deus. Ali a presença do Senhor era derramada, mas devido ao afastamento da população de Deus, a presença de Deus sai daquele templo ali. Ezequiel vai ver isso, que a glória do Senhor é elevada sobre o templo. Mas quando Jesus Cristo vem em carne, oh aleluia, aquela presença reveste ele. Quando ele fala para a samaritana, ele fala: samaritana, você não está entendendo nada, não é a religião que vai te salvar, não é pragmatismo religioso que vai te salvar, agora é espírito em verdade, é alma, coração, é desejo pela presença. O Espírito Santo faz de Jesus seu templo. E olha o que acontece, amado. A Bíblia diz, como o pastor Alexandre ontem falou, Jesus foi o unigênito de Deus. Quando ele se sacrifica, ele se torna o primogênito. Porque agora não só tem um filho, são bilhões e bilhões de filhos.
E toda a riqueza que tinha em Jesus, amado, é derramada na minha vida e na sua vida. E se o Espírito Santo se manifestava sobre Jesus agora, nós somos o templo do Senhor. É sobre a nossa vida, amado, que a presença vem, não é em parede, não é em lugar tal, não é em tal região, é em espírito e em verdade. Quando eu o desejo, ele se faz presente na minha vida. É no quarto, é no transporte, é dirigindo, é fazendo qualquer atividade. Se o meu coração se liga nele, se eu começo a louvá-lo, se eu começo a adorá-lo, ele vem e me reveste. Olha o que Paulo vai dizer, amado. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? É dentro de você que ele deseja habitar. É no seu coração, meu amado. E quando ele entra no coração, as trevas saem. Quando ele entra no coração, há o fruto do Espírito. Quando ele entra no coração e numa mente, acontece o que Paulo vai dizer em Romanos 12, uma metamorfose, uma transformação da mente. Nós temos uma nova mente que é gerada pelo Espírito Santo. Se na primeira aliança o Espírito Santo trabalhava de uma maneira externa, agora ele trabalha de uma maneira interna, que vai afluir para o meu exterior. A partir de agora, amado, Tito vai falar isso, lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3,5. Eu sei que eu estou usando muitos textos, amado. Por quê? Porque eu não quero que fique nas minhas palavras. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Olha o que Paulo vai dizer na carta a Tito. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ou seja, ninguém é salvo pela sua própria justiça. Ninguém, amado. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos no nome de Jesus mediante a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus me salva. E a partir do momento que Ele me salva, a porta do meu coração está aberta para Ele habitar em mim. E aí quando Ele entra, Ele faz isso aqui, olha. E nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa palavra regenerador, ela no seu original, ela é Gênesis outra vez. Regeneração aqui aponta para uma volta de uma identidade que foi perdida. Quando o Espírito Santo entra no coração, amado, nós temos visto muita performance. Nós temos visto em muitos lugares performance, folhas, não fruto. Quando o Espírito Santo entra no coração, aquela pessoa não é mais a mesma pessoa. Transforma o modo de falar, o modo de agir, o modo de pensar. Tem muita gente por aí, sabe, picareta da fé, pessoas falsas, que se dizem pastores, que envergonham o nome de Jesus, que eu me entristeço muito por isso. Porque o chamado pastoral é uma coisa muito séria. A coisa mais importante do pastor ter é o testemunho. É ter uma vida transformada, mais do que saber falar. E eles não têm o Espírito Santo, eles têm um espírito de engano. Mas, quando o Espírito Santo entra no coração, nós somos regenerados a uma identidade que foi perdida por causa do pecado. Deus não te criou para ser um instrumento de pecado, mas Deus te criou para ser filho amado e restaurado. Quando o Espírito Santo me regenera, eu não tenho mais aquela vida de promiscuidade. Eu não sou mais alvo, escravizado pela tristeza. Irmãos, muitas pessoas são tomadas por tristezas, angústias e depressões, porque ainda não encontraram o caminho do nosso amigo fiel Espírito Santo. Quando a coisa está difícil, eu dobro meus joelhos, ou eu vou para o canto, eu oro, e eu me debruço no Senhor, peço, eu encho meu coração. E às vezes o dia não está fácil, às vezes a coisa não está legal, às vezes as coisas não estão fluindo, mas o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração. Ele começa a falar da vontade do Pai dentro de mim. Ele começa a me levar a palavra, me mostrando fé. Ele começa a caminhar comigo na trajetória da minha vida. E quantas vezes Ele falou comigo: eu não te trouxe aqui para você ser envergonhado. Eu não te trouxe aqui para você perder. Tem algo vindo. Confia, aguarda, permaneça. Tem gente que se afasta e fala assim: ninguém me procura, ninguém fala comigo, ninguém quer conversar comigo.
E eu penso assim, poxa, tem uma pessoa que queria falar tanto com essa pessoa, que é o Espírito Santo. Então, essa irmã Lia trouxe aqui no começo a mensagem que Jesus foi para o deserto, e ali ele efetuou muitas curas. Muitas das vezes, nós precisamos ir para um deserto, um lugar solitário, para ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Às vezes o Espírito Santo não age, você está aqui em muitos barulhos. E às vezes o Espírito Santo não deixa ninguém na tua casa. Às vezes o Espírito Santo não deixa ninguém te mandar uma mensagem, porque é Ele que quer falar com você. E Ele está aqui querendo falar com você, e você querendo falar com pessoas, amada, a riqueza está perto de você. É Ele que vai encher seu coração. Quantas pessoas falam, vou sair da igreja, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida ao céu. E aí, meu amado, você vai ser fortalecido com o Espírito Santo. Quantas vezes pessoas dizem, mas fulano é errado, A e B é tudo errado. Ei, meu amado, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, eu só olho para o Espírito Santo. Vou te falar, se você olhar para a direita e para a esquerda, você vai ter motivo de parar. Mas quando você olha para o céu e busca a água viva que te renova, você continua em frente. Aleluia, aplauda ao Senhor. A regeneração me traz alegria. A regeneração me cura, me lava, me liberta. Eu não sou mais aprisionado pelo passado. Porque eu tenho um amigo comigo. E ele não caminha comigo por perfeição. Ok? Se for por perfeição, ninguém vai caminhar com o Espírito Santo. Mas ele caminha comigo por entrega, por quebrantamento e por vontade. Se você está enfrentando muitas lutas, está num processo de libertação, nunca deixe de se quebrantar e pedir perdão a Ele. Senhor, eu errei, me perdoa, Senhor, me lava. Seja sincero, fala para o Espírito Santo, tira essa vontade do meu coração. Senhor, eu tenho sido muito vitimado por vontade, e isso e aquilo outro tem te afastado, porque o inimigo é sagaz. O que ele faz? Coloca um desejo em você, você pratica uma ação, depois ele vem com a acusação na sua mente. E ele começa a martelar, e você está indo para a igreja para quê? Está adiantando de nada, você está perdendo seu tempo, aí você é todo errado, você é fraco, isso, aquilo, outro. Mas quando teu amigo Espírito Santo está ao teu lado, ele te abraça. Você é abraçado por ele, ele fala, filho, vamos lá, você vai se libertar, você vai conseguir, você vai sair desse estágio. Eu estou contigo. E aí você, de envergonhado, você se sente abraçado. Lembra quando você era filho? De repente você fez alguma coisa que não era legal, você experimentou, você achava que havia uma reprimenda muito grande e o pai e a mãe te abraçou, ou alguém no trabalho, alguma coisa assim, e você foi abraçado. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Mas quando nós nos quebrantamos. Uma obra que o Espírito Santo faz é convencer o homem do pecado. Evangelho de João, capítulo 16, que vai falar da obra do Espírito Santo. De João 16, versículo 8. Não adianta brigar com ninguém para aceitar Jesus. É o Espírito Santo que faz isso no coração de alguém. Não é por força nem por violência. Tem gente, não, vai ter que se converter agora. Se não for pela palavra, pelo chicote. Não vai. Porque ele tem um poder extraordinário, o Espírito Santo. Olha só. Quando ele vier, Jesus falando, convencerá. E essa palavra no grego dá a ideia de mostrar a verdade. Quem revela a verdade da palavra do reino de Deus é Ele, é o Espírito Santo. Convencer no grego é trazer o valor, é fazer uma distinção, uma separação. Então quando ele entra numa mente, ele traz, por isso que nós oramos e convidamos o projeto Natanael, amados, para que o Espírito Santo possa trazer a verdade aos corações do mundo do pecado, que esse mundo está falido, amado, da justiça e do juízo. O 11, aí ele vai explicar do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 12, aí ele vai começar a falar bastante coisa, mas é lindo demais a ação do Espírito Santo. E ele também nos santifica. O Espírito Santo nos santifica. Ele nos separa, nos faz distinto. Quem nos dá prazer pelas coisas do alto é o Espírito Santo. Quem nos faz amar o reino de Deus é o Espírito Santo.
Quem trabalha em nós para que a nossa identidade do jardim volte é o Espírito Santo de Deus. E o mundo espera que eu e você vivamos em santidade. Se tem algo que o mundo aguarda, é a santidade dos filhos de Deus. Ser santo não é colocar o recluso, não. Ser santo é estar em sociedade, mas não se contaminar com os costumes da sociedade. Estar distinto, separado no coração das falas, das atitudes do mundo, dos sentimentos do mundo. E quem pode fazer isso? O Espírito Santo. Tem gente que bate em si, não, eu quero mudar. Ei, meu amado, a mudança, a transformação vem por oração, leitura da palavra e entrega ao Espírito Santo. Ore, todos nós temos lutas, todos nós temos batalha, todos nós temos coisas do mundo que nós precisamos estar sendo libertos. A salvação é um ato, a libertação é um processo que vai durar até a nossa ida para o Senhor. Nós estamos num processo de santidade, um processo de santificação para entrar no estado de santidade. Aí sim nós teremos a natureza de Jesus na sua plenitude. Nós seremos como Ele é. O pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Vamos nesse processo, então eu quero te incentivar. Ei, não é hora de parar. Está difícil a jornada. Pegou uma subida de uma grande ladeira, vai com as suas forças, mas não deixa de caminhar. Ei, do teu lado tem alguém que está te impulsionando nessa noite. Ele está falando, filho, falta pouco para você viver o extraordinário. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. No relacionamento, família, vamos para a família. Segundo Adão, nós somos orgulhosos, temos a bandeira da razão, mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele te leva a olhar pelo outro lado. Ei, calma aí, faz isso não. Você pode até ter razão, mas eu quero ter a primazia na sua vida. Eu vou me revelar para a sua família através desse ato. Aí você abre mão da razão. Mesmo tendo razão, você fala, pô, me desculpa, me perdoa. Isso não vai acontecer de novo. Você começa a ser alguém diferente. Você começa a olhar o outro na perspectiva do Espírito Santo. Você começa a amar as vidas. Ele trabalha no nosso interior, amado. Mas Paulo vai dizer que ele também vai derramar dons. Ele só não vai trabalhar no meu caráter, no meu jeito, preencher o vazio do meu peito. Ele vai me dar habilidades, ele vai me ungir, sabe? Ele vai derramar unção, ele vai derramar poder. 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus, ou seja, ninguém cheio do Espírito Santo vai falar uma palavra ruim com Jesus, maldito é Jesus que está ali, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, Ele que nos convence. 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é mesmo. 5. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E aqui ele vem, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo. Então, na reunião dos santos, na assembleia, no agrupar dos cristãos, cada um o Espírito Santo vai separando para uma obra. Aí você vai ver pessoas se levantando para ensinar, pessoas se levantando para pregar, pessoas levantando para ser evangelistas de crianças, sabe, com dons extraordinários, evangelistas para os jovens, sabe, você vai ver pessoas se levantando para louvar ao Senhor, para exaltar o nome do Senhor, seja através de canto, através de instrumentos, através de projeções e de slides, de vídeos. O Espírito Santo nos capacita. Eu quero te dizer que o Espírito Santo tem uma capacitação nesse tempo para a sua vida. Para quê? Para eu aparecer? Não, para a edificação do corpo, para o aperfeiçoamento dos santos, amados. Deus está te chamando. Ei, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele nos capacita. De repente você diz, eu não estou preparado. Ninguém está preparado, mas Ele quer te usar. A questão não sou eu, a questão é a minha entrega.
Pisa no mar, o mar só se abre quando você pisa. O reino está te chamando para trabalhar. O reino está te chamando para se entregar. O reino está chamando para você abrir a porta da sua casa, para abrir um grupo lá poderoso para alcançar os vizinhos. O reino está falando, eu quero fazer com que a sua casa seja porta de salvação. Eu quero fazer com que sua varanda, a sua sala seja um lugar de presença. Eu quero te revestir do meu Espírito para que você possa ser um líder de excelência. Quem nos leva a amar, quem nos leva a apacentar, quem nos leva a cuidar de pessoas? Espírito Santo. Eu na minha carne sou hesitante, eu sou tímido, eu tenho dificuldade, sempre fui assim. Sempre fui tímido, hesitante, com muita dificuldade. Meus amados, mas com o Espírito Santo ninguém nos para. Com o Espírito Santo nós damos passos, estamos aqui por causa do Espírito Santo, nos guiando, Gabriel, o grupo, através de quê? Do Espírito Santo. Nós damos passos, multiplicamos, fazemos obras extraordinárias. Quantas coisas que pareciam impossíveis lá em Jardim Paraíso, amado, na igreja nós vivemos, dando passo de fé, vendo o mover de Deus, sabe, vivendo o extraordinário, Deus falando, olha, eu vou fazer mais, viemos para cá, sabe, e muitas pessoas falam, pô pastor, o senhor está aí, está tranquilo, tem um grupão de G6, o senhor dá aula, o senhor prega, o senhor faz isso, aquilo, outro, vim para o zero, o Espírito Santo está me conduzindo a trazer a edificação, o Senhor está me chamando a desenvolver mais e crescer mais. Da minha casa para a igreja, 5 minutos, amados, de carro. Andando não deve levar muito, 10 minutos. O Espírito Santo falou, agora eu quero. Você vai vir para uma terra fértil. Se você achou que Jardim Paraíso era um lugar fértil, agora que eu vou te mostrar um lugar fértil. Amém? Receba aí. Vou te levar lá para Comendador, lá para Jardim Canaã, um lugar de vitória. Irmãos, outro dia eu estava orando, fui no Monte orar. Quando eu desci, Deus falou um negócio comigo de uma nova Filadélfia, meu coração está ardendo, sabe, Deus colocou já, que a gente tem um bairro lá do Dom Bosco, vários grupos de G6, e estou há bastante tempo pedindo a Deus um lugar, o Espírito Santo já começou a selecionar, eu ainda nem falei com o pastor Leandro, mas Deus já está colocando no meu coração já, mais uma Filadélfia, para falar, poxa pastor, o que é isso? Que recurso o senhor tem? Nada. Outro dia a gente foi lá em Angra, amados, atravessamos a Rio Santos, fomos lá embaixo, chegamos lá participando do GC do nosso irmão Vitor. Lá em Angra tem célula, tem um GC poderoso lá, muito bom. Ficamos lá no final, ele tem um espaço lá, nós oramos, aqui vai ser uma Filadélfia. Mano, que base você faz isso pelo Espírito Santo? Sabe, um dia lá, 10h30 da noite de Angra dos Reis, estava chovendo, mas falou, não, vamos lá, o Espírito Santo está direcionando. Quando voltamos não tinha chuva, não tinha nada, foi tranquilo. Chegamos meia-noite e pouco em casa, cheio da graça de Deus. E eu creio, amados, que essa igreja, entendendo a pessoa do Espírito Santo, esse lugar vai ficar pequeno. Essa igreja, entendendo o valor desse Deus maravilhoso, irmãos, nós vamos fazer uma revolução nesse lugar. Eu creio que podemos fazer uma revolução. Muitas dessas esquinas que estão cheias hoje aí, de coisas que não edificam, vão ser transformadas. Muitas daquelas famílias que estão lá, vão estar aqui, ó. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. E Ele só quer usar a tua vida. Ele só quer te encher, vaso, para que você possa transbordar em muitas vidas. Ele quer te encher para transbordar na tua casa, no teu trabalho. Sabe aonde você vai? Ele quer te encher para você transbordar. Meus irmãos, encerrando por aqui, mas eu quero dizer, vamos parar de perder tempo. A fonte está jorrando. A fonte do Espírito Santo está jorrando. Será que você vai virar as costas? Paulo vai dizer, não entristeça o Espírito. Sabe por que a questão do pecado com o Espírito Santo? Jesus fala, ó, esse aí já é. O que é o pecado do Espírito Santo? O pecado do Espírito Santo é quando você vê o mover de Deus e você fala assim, é o diabo, isso é da carne. Você se levanta de uma maneira consciente contra algo que ele está fazendo. Por isso que não dá, porque quem te convence é o Espírito Santo. Quem leva o coração do homem a se arrepender não é A, B ou C, é o Espírito Santo. Por isso que dentro de relacionamentos, dentro de família, às vezes tem um momento que nós devemos parar de falar e só pedir que o Espírito Santo toque no coração. E eu vou te falar, não tem muralha, não tem fortaleza que não caia para a ação do Espírito Santo por alguém que ora.
por alguém que ora. Eu orei mais de 20 anos pela vida do meu pai. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, só faltava entregar a vida a Jesus. Depois de mais de 20 anos, amado, numa reunião familiar, eu preguei e meu pai entregou a vida a Jesus. Meu pai partiu dessa vida, salvo, lavado. Mas foram mais de 20 anos orando pela vida do meu pai. Não desista de orar por alguém, pedir que o Espírito Santo toque no coração. Oro pela vida dos meus irmãos, que têm uma vida muito difícil. Constantemente, Senhor, toma a vida dos meus irmãos. Senhor, toma a vida da minha mãe. Toma. Porque quando Ele traz essa ação de convencimento, acabou. Ele só quer te fazer um vaso. Ele só quer que você abra a sua boca para que Ele possa despejar a água da vida nos corações. Igreja, vamos nos colocar à disposição. O Espírito Santo não é um Deus desconhecido. Como o título da mensagem diz, para alguns pode ser desconhecido. Mas com um povo que é revestido de poder, Ele é adorado. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Convidar o Ministério de Louvor, de Música. Ele só vai estar num lugar onde Ele é adorado. Pecados, atitudes ruins que nós temos, elas caem por terra a partir do momento que você se entrega. Eu não sou perfeito, eu erro por acidente. E tudo aquilo que me atrai muito, eu começo a pedir que o Espírito Santo comece a me libertar. Senhor, me liberta. Senhor, me liberta. Senhor, me liberta. Senhor, me lava. Senhor, estou aqui aos teus pés. E eu estou no processo, amado. Mais de 20 anos de processo. Lendo a palavra, orando, buscando, e estou no processo. Ainda não cheguei não. Mas eu tenho fé que cada vez mais eu vou ir adiante. Deixa eu falar para você. Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito no sentido que nós conhecemos, só Deus pode ser. Mas o que é o perfeito para a palavra? O que é o perfeito para a instrução bíblica? Perfeito é alguém maduro. Perfeito, sabe quem é? É alguém completo, é alguém que vive o chamado e é alguém que sabe que suas limitações não param de buscar ao Senhor. O que é alguém maduro? Alguém maduro que é alguém quebrantável. É alguém que vai falhar enquanto estivermos em carne, mas vai se quebrantar e pedir que o Espírito Santo possa encher o coração. Muitas coisas que exerciam prisão sobre mim, graças a Deus eu fui liberto pela ação do Espírito Santo. E Ele pode te libertar, mano. É só se entregar nessa noite. Bem, glória a Deus. Vamos louvar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Glória! Aleluia! Eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluias! Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, por ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluias! As minhas mãos eu quero levantar e em louvor meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a
Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluias! Glória! As minhas mãos eu quero levantar e em louvor adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Aleluia! Glória! Aleluia! Nós chamamos o Espírito Santo, nós te chamamos, vem, Senhor, sobre a nossa vida, enche-nos, renova-nos, restaura-nos, Senhor. Nós queremos ser restaurados e renovados pelo teu Santo Espírito. Nós chamamos, Senhor, nós nos rendemos, nos prostramos aos teus pés e pedimos, meu Espírito Santo, reina em nós, reina através de nós, vem do nosso coração, quebrando cadeias. Oh Deus, vai tirando o empecilho, vai limpando, convide o Espírito Santo para a sua vida. Oh, aleluia! Peça que Ele quebre barreiras, peça que Ele entre em áreas. Ei, está na hora de lançar fora essa angústia, está na hora de lançar fora essa depressão, está na hora de lançar fora o passado. Não reside mais em você, o que reside em você é o Espírito Santo. É hora de arregaçar as mangas e viver o chamado de Deus. É hora de transbordar nos dons do Espírito. Senhor, envolve essa igreja. Envolve-nos, Senhor, nessa noite, com o teu Santo Espírito. A cada um, Senhor, derrama dom. A uma palavra de sabedoria, discernimento, curas, profecia, línguas, interpretação de línguas, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo, derramando dons. Que seja noite de derramar de dons, de renovado em línguas. Que o Senhor renove o teu povo nas línguas, papai. Vem, Senhor, renovar, vem encher, vem fazer transbordar, Senhor. Aleluia. Senhor, Espírito Santo, e que a nossa fé esteja viva em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, nós como igreja nos prostramos, pedimos, Senhor, nos orienta. Ainda de olhos fechados, gostaria de saber se nessa noite há alguém aqui no nosso meio que ouvindo a mensagem de Cristo, você está afastado dos caminhos do Senhor, você estava longe, você está longe dos caminhos do Senhor, mas nessa noite o Espírito Santo está tocando no seu coração, a igreja está de olhos fechados. Eu quero te convidar a fazer uma aliança, a renovar a sua aliança com o Senhor. Eu quero te convidar a abandonar o passado. Eu quero te levar a abandonar traumas, decepções. De repente você se decepcionou. Você estava sendo fiel a um lugar e pessoas sem Deus fizeram coisas desagradáveis, mas o Espírito Santo te chama para te curar. Eu quero te convidar a você vir aqui à frente. Você que está longe da casa do Pai, a porta da graça está aberta. Não tem como, amado, continuar caminhando com traumas do passado. Ele te chama nessa noite aqui à frente para te curar. Você que está longe dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar. Alguém aqui no nosso meio deseja entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para o Senhor, ou mesmo você
que nunca entregou a vida a Jesus, alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente, fazer uma aliança com o Senhor. Alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar, aleluia. Nós já temos uma pessoa, uma irmã preciosa, glória a Deus, aleluia. Nós temos, amém. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, eu quero te convidar a vir aqui à frente, a fazer uma aliança com o Senhor. Não deixe essa oportunidade passar. Ele está aqui hoje. Ele quer estar aqui hoje para te salvar e te libertar. A porta da graça está aberta, amado. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Vamos orar. Qual o nome da irmã? Solange. Solange. Vamos orar pela vida da irmã Solange. Você pode orar comigo assim, irmã Solange? Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego eu entrego a minha vida a minha vida nas tuas mãos. Eu peço perdão peço perdão pelos pecados. pelos pecados. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida. no livro da vida. Amém. Amém. Seja bem-vinda à família de Deus. Você é amada. A igreja pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe, minha irmã. Jesus te ama. Jesus te ama. E tem um novo tempo na sua vida. A irmã pode ir ali, ó, com ele ali, ó. Vai dar um presente ali. Glória a Deus. Essa é a missão da igreja. Pode ligar as luzes? Glória a Deus. Aí, Felipe, pega o presente lá para ela. Pode se assentar, só um minutinho. A gente já vai embora. Essa é a missão da igreja, mano. Conectar pessoas a Jesus e levar o reino de Deus. Que possamos cultivar essa intimidade com o Espírito Santo. Alegria por mais uma noite estarmos aqui reunidos para falar do amor de Deus e da graça de Deus. Só agradecer ao Senhor. Bem, amados, próximo mês nós faremos o primeiro ano aqui nesse espaço, né? E a gente está pensando em fazer algumas coisas, mas a gente só vai conseguir se a gente se unir, que a gente não tem recursos, né? E aí, se a gente se unir, a gente vai conseguir. A gente queria fazer um negócio de bolas, né? Aqui. E depois eu vou marcar uma reunião. O pessoal que é membro, que frequenta aqui, para a gente conversar. Porque às vezes um tem uma ideia, conhece, um tem isso, um tem aquilo. A gente junta e a gente vai fazer uma festa linda aqui. Primeiro espiritual, tá? A partir desses dias a gente já começa um período de jejum e oração em favor desse novo ano da igreja aqui. Não é um espetáculo. Nós acreditamos, amados, que nos dias 13 e 14 de setembro, que é o primeiro ano aqui da nossa igreja, Deus vai derramar algo lindo. Eu creio num derramar poderoso de Deus. Eu creio em avivamento, eu creio em cura, eu creio em transformação. Eu creio que Deus vai te levantar como um obreiro aprovado nessa obra aqui. E nós vamos avançar muito. E a gente já está se preparando espiritualmente. Nosso objetivo não é espetáculo, não é nada disso. Nós queremos celebrar. Tá bom? Então, nos dias 13 e 14 de setembro, nós estaremos aqui comemorando, né, um ano da Filadélfia aqui. O dia do aniversário é 14 de setembro, mas nós estamos programando para o dia 13, temos um culto aqui, tá bom? Tu vendo lá com a agenda do pastor Ailton, o Ministério de Música vai estar aqui, vamos fazer uma festa, o pessoal da juventude virá para cá para evangelizar, nós vamos fazer um evangelismo, tá bom? E no domingo pela manhã, o que está no meu coração, tá? Nós fazemos um café de comunhão aqui, vai ser uma consagração, tá? Dia 14 de setembro nós vamos fazer uma consagração. Um ano de igreja aqui a gente vai iniciar orando aqui, e se Deus permitir a gente vai fazer um café, né? Por isso que eu preciso da sua ajuda. Aí um traz um café, um traz um pão, outro traz uma mortadela, né? Cada um traz, e a gente vai fazer uma manhã de oração aqui, tá? Por volta aí de 9 horas da manhã ou menos, a gente vai entrar em acordo, a gente vai fazer um café aqui, e vai fazer a nossa consagração. Vai ser o nosso evento, né? Porque à noite vem visitante, vem os irmãos do Jardim Paraíso, mas a gente queria convidar a igreja para estar aqui domingo de manhã, agradecendo ao Senhor. Um ano de igreja, um ano de bênção nas nossas vidas, né? Então o nosso objetivo é no dia 14 de setembro, pela manhã, vai ser um domingo, tá? Sábado e domingo, nós estarmos aqui, em gratidão. Senhor, eu conto com a sua ajuda, né? Eu conto com a sua participação, tá? Eu conto com o seu empenho para que possamos conseguir. A igreja acha que é legal fazer um café no domingo pela manhã? O que vocês acham? Amém? É válido, irmãos? A gente vai aqui orar, agradecer a Deus e também ter um momento de comunhão. E domingo à noite nós vamos estar encerrando esse primeiro ano de vida da Filadélfia aqui. E eu creio que vai anos e mais anos aí, né? Nós não temos a noção, irmãos, do que Deus vai fazer nesse lugar aqui. Às vezes eu vou em algumas igrejas, né, quando sou convidado para pregar, e eu converso com pessoas. Eles falam, nossa, a igreja aqui tem 60 anos, 70 anos. E a gente não sabe, amado, o que Deus vai fazer aqui.
Os nossos filhos, os nossos netos, né, outras descendências aí, vão se lembrar que um povo foi raiz aqui. Começou quando tinha pouca gente, né, começou com dificuldade, mas nós estamos aqui firmes e constantes. Então, eu conto com a sua ajuda, tá? Com a sua participação. Né? Se você tiver alguma ideia, depois a gente vai sentar e vai conversar e tentar entrar em acordo para que possamos ter aí dias poderosos. Bem, no final também tem a nossa cantina ali, tá bom? Tem um pastelão ali, né? Pastel de forno, né? Um pastelzinho de forno, né? Sempre a gente procura trazer alguma coisa, porque isso nos ajuda, né? A desenvolver as atividades aqui. Então ali no final tem o lanche, se você puder participar ali, é bênção, amém? Gratidão aos obreiros, a equipe chegou cedo aqui, gratidão a Leonardo, que sempre está se colocando à disposição, a Eduardo, saudades, né? Bênção pura aos irmãos que vieram. Poxa, que noite maravilhosa tivemos aqui, na presença de Deus, saudade, as portas são abertas, feliz, né? Tem o Michel, a Hanna aqui, amado. A gente fala que Filadélfia é uma família, a gente conhece Michel, novinho mesmo, né? Ia lá no Diego, né? Uma bênção, foi indo, hoje casou, quem diria, né, Michel? Caramba, Michel casou com a Hanna, olha que Deus preparou a jovem aí, a graça de Deus, amém? Raíra, sabe o que eu estava lembrando aqui, Raíra? Raíra é cheia de vergonha hoje, tá? Agora eu posso falar, primeira vez, né, Raíra, cantando assim, né? Deus tem despertado ela, naquela vez que a gente foi lá no apartamento da sua casa, morava na Marinha, né? A gente estava precisando de obreiro, e aí a gente foi lá na casa dela, vocês vão ser obreiros, eles são obreiros de excelência, tá, amados? Pensa no pessoal dedicado, faz teatro. Então, assim, a gente conhece a história. A Michela, que veio para nos abençoar aí. Então, a gente tem gratidão no nosso coração pela vida dos amados. E Deus está construindo uma história aqui, amém, amados? Deus está construindo uma família linda. Uma família que vai prosperar bastante, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Vamos para as nossas casas? Glória a Deus. Uma semana aí poderosa na presença do Senhor. Semana cheia da graça de Deus, que Deus possa te edificar, que você possa crescer cada vez mais na graça do Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa noite tão abençoada, noite de graça, de favor, de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Pedimos a Ti que o Senhor possa nos levar em paz e segurança, guardando, livrando, protegendo de todo mal. Que a Tua bondade possa nos cercar, que a Tua bondade possa cercar a nossa casa, protegendo de tudo que não é ruim, papai, que o Senhor possa ser com os nossos, que tenhamos uma semana transbordante da pessoa do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito de Deus estejam sobre todos aqui reunidos, não somente hoje, mas para todos. Sempre a igreja diz... Deus abençoe, meus amados. Vão em paz. Em nome de Jesus.